terceiro ano. Hoje vamos para mais uma aula de português. Abram os livros na página 162. Vamos falar sobre pontuação e tipos de frase, tá? A gente vai começando com os pontos de interrogação, que eles são utilizados no final da frase para indicar uma pergunta. Por exemplo, você está bem? Então, os pontos de interrogação servem para indicar uma pergunta. O ponto final é utilizado também no final de uma frase, tanto afirmativas ou negativas, para encerrar uma ideia. Por exemplo, o dia está belo. Pronto, encerrou a frase. Também temos o ponto de exclamação, que é usado no final das frases para indicar surpresa, espanto, raiva, alegria, entre outras, como por exemplo, socorro, que bom, essas coisas. E o travessão é usado no início de uma frase, de um parágrafo, todas as vezes que houver um diálogo, uma fala de um personagem. Por exemplo, Joãozinho disse, travessão, oi. Travessão sempre vai indicar a fala de algum personagem, tá? E uma coisa muito importante é que o travessão é usado no discurso direto, quando ocorre a fala da pessoa, seja numa peça, em qualquer coisa assim. Já no discurso indireto, não é utilizado o travessão. Um exemplo do discurso indireto é: ela disse que ele saísse daqui. Então, não foi necessário usar o travessão nesse discurso indireto, tá? Também temos os dois pontos que são usados para introduzir a fala do personagem, tá? Ele introduz a fala do personagem, também pode ser usado para explicar uma ideia numa sequência de palavras da mesma natureza, tá? Por exemplo, Pedrinho respondeu, dois pontos, aí tem um travessão, ok. Então, está introduzindo uma fala. Também temos a vírgula, que indica uma pequena pausa na leitura. Separa os itens citados e também datas e separa o nome do lugar, tá bom? Por exemplo, Flávia, de tanto gritar, ficou rouca. Essa pequena pausa que eu fiz na frase indica a vírgula, tá? Também temos a reticência, que são aqueles 3 pontinhos, tá? Que são utilizadas para interromper um pensamento, uma fala. Por exemplo, quando eu entrei no porão, 3 pontinhos, o silêncio ecoou, tá? Agora a gente vai falar sobre as frases, tá? A frase é um conjunto de palavras com sentido completo que as pessoas usam para se comunicar, tá? A frase, ela também se diferencia da oração por conter ou não um verbo. Numa oração, sempre temos que ter um verbo. Já na frase, pode ter ou pode não ter, tá bom? Um exemplo de uma frase com um verbo é: eu estou sentindo muita saudade. E um exemplo de uma frase sem verbo é: meu Deus do céu, que maravilha. Então, essa é a diferença entre uma frase e uma oração. Vamos agora falar sobre os tipos de frases, tá? Temos a frase
declarativa, que, como o nome mesmo já diz, elas declaram, são aquelas que afirmam ou negam alguma coisa, tá? Seja elas positivas, afirmativas, negativas ou negativas. As declarativas afirmativas são: ele é um verdadeiro cavalheiro. E uma declarativa negativa seria: ele não gosta de tomar suco, tá? Então, a negativa é porque tem uma negação, não, tá? Temos a interrogativa, que, como o nome já diz, elas fazem uma pergunta. Por exemplo, quem comeu o queijo? Tá? As exclamativas, que são aquelas que demonstram sentimento, sejam ele emoção, surpresa, alegria, dor. Por exemplo, ai que dor. Temos as imperativas, que são frases que formulam uma ordem, um pedido, um desejo, tá? Por exemplo, comece a trabalhar. Tá mandando a pessoa trabalhar, tá? Agora, na página 166 até a página 167, tem alguns exercícios sobre este assunto. Eu peço que vocês façam. E na página 168, vamos falar sobre palavras com a consoante mais o L, tá? No livro temos uma pequena cena em que temos 3 pessoas. Uma pessoa fala: que blusa linda, amor. A criança fala: papai, eu quero tomar sorvete. E a mãe vira e fala: primeiro compramos a blusa e depois tomamos o sorvete. Nesse diálogo, temos uma palavra que está em negrito. E essa palavra é a palavra blusa, tá? Por quê? É uma consoante B seguida do L, tá? Então, toda vez que há esse encontro dessas consoantes, temos um encontro consonantal, tá? Vamos aqui falar algumas palavras que tenham esse encontro. Temos o Plínio, planície, planeta, Cláudia, blindagem, emblema, claro, problema, globo, glacê, plano, entre outras. Então, para também finalizar esse conteúdo, peço que vocês façam também o exercício da página 169, tá bom? Então, um beijão, qualquer dúvida é só me procurar.